No vídeo de hoje estaremos produzindo uma fonte de alta tensão com um flyback. Para isso, estaremos utilizando dois tipos de fio, um com uma bitola maior e o outro com uma bitola um pouco menor, tendo em mente que a bitola desses deve ser alta, já que estaremos lidando com altas amperagens. Também precisaremos de um flyback, desses de televisão, um cooler de computador, uma placa de fenolite sobre a qual estará desenhado o circuito, um diodo 1N4937, um transistor TIP 35C, um resistor de 220 ohms 5 watts e um resistor de 22 ohms 5 watts também. A potência deles é importante para que eles não derretam. Precisaremos também de um dissipador de calor, pasta térmica para a junção do transistor com o dissipador de calor ser mais eficiente, e eu estarei utilizando espaguetes termorretráteis, mas você pode estar utilizando fita isolante. A primeira parte consiste em desenhar o circuito sobre a placa de fenolite, esse circuito que eu estou mostrando nesse exato momento. De forma resumida, ao ligar o circuito na fonte de 12 volts, além da pequena corrente que flui na malha dos dois resistores, o transistor se encontra na região ativa. Logo, uma grande corrente flui sobre a bobina primária e uma pequena sobre a de feedback, visto que, é claro, o potencial do coletor é maior do que o da base, que por sua vez é maior do que o emissor. Já no diodo, apenas a corrente de reversão flui, visto que ele está inversamente polarizado. O fluxo de corrente na bobina primária gera um campo magnético que é amplificado pelo ferrite, e por estar magneticamente acoplado às bobinas secundárias e de feedback, pela lei de Faraday e Lentz, uma corrente é induzida de forma a se opor ao campo magnético que a criou. A força eletromotriz induzida na bobina de feedback coloca o transistor na região de cutoff, o que faz com que a corrente sobre a bobina primária desapareça, levando assim, após o desaparecimento das eventuais correntes induzidas na secundária e na de feedback, ao recomeço do ciclo. Dessa maneira, cria-se um circuito que gera alta tensão e oscila em uma frequência alta. A alta tensão é gerada visto que o número de voltas da bobina secundária do flyback é muito maior do que a primária. O próximo passo consiste na produção das trilhas de cobre na nossa placa de fenolite. Para isso, nós devemos corroer o cobre indesejado e, assim sendo, devemos produzir uma solução de percloreto de ferro. O percloreto de ferro, ou cloreto férrico, é o cloreto de ferro 3. E ele pode ser comprado em lojas de componentes eletrônicos e ele é bem acessível. Então a gente vai utilizar um pote de sorvete, uma proveta, uma balança e o cloreto férrico. Para fazer uma solução de cloreto férrico, nós utilizaremos 40 gramas de cloreto férrico para 100 ml de água. Então é uma solução de 40 gramas de cloreto férrico em 100 ml de água. Então, nós pesamos o cloreto férrico e, de maneira simples, medimos 100 ml de água com a proveta. E no pote de plástico, nós iremos colocar a água e dissolver o cloreto férrico. Lembrando que a dissolução do cloreto férrico é exotérmica, o que significa que ele vai esquentar muito. Tome cuidado para não derreter o pote de sorvete. Só por emergência eu acabei colocando ele em cima de outro para caso derretesse, mas a temperatura não foi suficiente. É só agitar bastante até ele se dissolver, isso pode levar um tempinho, mas não tem segredo. Assim que a dissolução estiver completa, nós poderemos notar que formou-se uma solução amarronzada bem forte. Ela é levemente esverdeada, uma coloração típica do cloreto férrico. Agora basta posicionar a placa de fenolite sobre a solução e assim esperar um tempo para que ela corroa as trilhas indesejadas, formando assim a nossa trilha final. A trilha é desenhada basicamente com caneta permanente. Assim que estiver concluída a corrosão, a gente remove a placa de fenolite, posiciona um pote de sorvete e assim remove com um borrifador toda a solução que ainda está na placa, para que a gente possa manuseá-la sem correr risco, visto que o cloreto férrico é irritante e pode até ser corrosivo. E aí está a nossa placa finalizada. Agora nós secamos a placa e, finalmente, nós removemos a canetinha permanente
com álcool isopropílico. No caso, eu não tenho álcool isopropílico, então estaria utilizando o álcool 70, que ficou bem popular e permitido agora com a pandemia. Nós removemos a trilha. Basicamente não aconteceu nada demais com o álcool etílico em 70%, apesar de ele não ser totalmente recomendado. Não tem segredo, ele vai remover com facilidade, deixando a trilha bem exposta. A caneta permanente ela não é perfeita na nossa produção da trilha, então ela vai ficar com uns arranhões, mas ela funciona de maneira interessante. Assim, a gente deve fazer os furos para que os componentes sejam encaixados com facilidade, e em seguida nós separamos eles e os conectamos com a placa de fenolite, seguindo o diagrama que foi mostrado anteriormente. É interessante nessa parte que você meça com bastante atenção os espaços entre os componentes e o tamanho dos furos, para que você não tenha a dificuldade que eu tive no posicionamento dos componentes na placa. Levou um certo tempo por causa dos furos não terem sido bem dimensionados, mas de maneira geral ele acabou dando um resultado bem interessante. Bom, depois que nós encaixamos todos os componentes, agora a gente tem que dar uma atenção especial para o transistor e o dissipador de calor, visto que eles ocupam uma boa parcela da placa de fenolite. A gente tem que achar uma posição ideal para ele, e se você quiser soldar ele por baixo da placa, você tem que garantir que não existe trilha passando sobre ele, para que não haja um curto-circuito. E em seguida a gente tem que posicionar também o nosso cooler de maneira que faça sentido o seu uso. Agora nós vamos produzir as duas bobinas, a primária e a de feedback. A bobina primária consistirá de 6 voltas e a de feedback 4 voltas. Aí estou mostrando a bobina primária e a de feedback, todas enroladas no mesmo sentido. Isso é muito importante. Elas devem estar no mesmo sentido para que o circuito funcione. E agora resta soldar os componentes. Bom, eu não sou muito bom de solda, mas não há segredo, é só você estanhar o componente de maneira que ele esteja totalmente conectado com a placa. Em especial, a gente deve lembrar que o transistor deve ser conectado ao dissipador por meio da pasta térmica para que a gente otimize a dissipação de calor. Não há segredo, a gente espalha a pasta térmica e conecta o transistor por meio de um parafuso ao dissipador de calor, apertando bem para que o contato seja bem eficiente. Agora que nós temos o transistor conectado ao dissipador, eu estarei soldando os fios que farão a ponte entre o circuito, a fonte e o flyback. Eu escolhi conectar os fios e não os conectores, porque eu acho que eu vou deixar ele permanente e para dar um pouquinho mais de folga entre o flyback e o circuito para que ele não fique tão grudado. Mas de maneira geral você pode usar conectores e assim você pode desconectar o flyback a hora que você quiser. Então nós soldamos os fios e depois de soldar todos os componentes, a gente tem que garantir que eles estão conectados com a placa, e para isso a gente pode fazer um simples teste de continuidade para que a gente não fique quebrando a cabeça achando que o diagrama está errado ou que a gente fez alguma besteira. É só garantir que o componente está de fato soldado à placa como parte do circuito e não como uma parte aberta do circuito, né? Aí em seguida nós soldamos o transistor com o dissipador de calor e novamente, após soldar o transistor ao dissipador de calor, nós conferimos se ele de fato está soldado por meio de um teste de continuidade usando um multímetro. Agora soldaremos o cooler e perceba que no desenho do circuito na placa de fenolite, o cooler está separado do resto do circuito. Isso porque eu estarei utilizando duas fontes distintas. Uma fonte de 12 volts, máximo de 10 amperes para o circuito que alimentará o flyback, e uma fonte de 24 volts, 1 ampere para o cooler, visto que eles são para uso diferente. Dessa maneira eu soldei em lugares distintos. Agora resta soldar as duas fontes, a de 12 volts para o circuito e a de 24 volts para o cooler, e então nós estaremos prontos. E aí está o circuito finalizado. Veja que ele ficou bem compacto, bem bonito. Essa não foi a fonte final, ela não aguentou, para ser sincero, mas ficou muito boa. Os arcos gerados atingem uma tensão máxima de uns 30.000 volts, e eu sei disso por causa que a distância que separa o arco é de 3 centímetros, e considerando a tensão de
rompimento da rigidez de elétrica do ar como sendo de 10.000 volts por centímetro. Então eu acredito que ele tenha 30.000 volts. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu estarei trazendo mais uns vídeos sobre eletrônica, mais especificamente sobre como montar uma bobina de Tesla. Vou deixar um pequeno spoiler aqui, mas também teremos mais vídeos de química no futuro. Bom, é isso. Até mais.